O tema da palestra de hoje, eu queria que fosse considerações sobre direito natural, mas um monte de gente ia tirar sarro de mim, porque todas as minhas palestras começaram com considerações. Então eu coloquei o que é direito natural. E o motivo é muito claro de eu ter escolhido isso, porque nós vemos no Brasil e no resto do mundo, nesse movimento conservador que está surgindo, muita gente enchendo a boca para falar de direito natural. Não, porque o aborto viola um direito natural, porque não sei o que viola o direito natural. Só que ninguém fala o que raios é direito natural. Porque se vocês forem ver na história da filosofia do direito, houve muitas propostas do que seria um direito natural, propostas conflitantes, e que se você não define bem o que você está querendo dizer, é muito fácil duas pessoas concordarem nas palavras e discordarem absolutamente no sentido daquilo que está sendo dito. Em primeiro lugar, antes de se falar o que é direito natural, você tem que saber o que é direito, né? Direito, vocês podem reparar que é uma palavra, como a maioria aqui é de direito, vai ser chato essa parte porque vocês já sabem. É uma palavra que é usada em mais de um sentido, né? Dois dos sentidos principais da palavra de direito são o sentido de direito subjetivo e de direito objetivo, que são os sentidos que nós trabalharemos nesta aula. O que é direito subjetivo? Direito subjetivo é a faculdade de uma pessoa de exigir um comportamento de outra, de exigir algo de outra. É um poder daquela pessoa, digamos assim. Direito objetivo é norma. Não necessariamente lei, mas norma. É algo que ordena, não é um poder de se exigir, mas é uma ordem, tá? Quando nós falamos em direito natural, a grande confusão que há é que parte das pessoas entendem direito natural como um direito subjetivo e parte entende como um direito objetivo. Isso se reflete hoje das mais diversas formas. Vocês devem estar cansados de ouvir falar de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Os direitos humanos ou direitos fundamentais nada mais são do que o fruto último da ideia de direitos naturais no sentido de direito subjetivo, né? A pessoa tem os direitos humanos, ou seja, a pessoa tem faculdades que ela pode exigir de qualquer um apenas em função de ser pessoa, como se o foco dos direitos humanos é a pessoa humana, aquele indivíduo. Há um autor muito bom chamado Michel Villet, que ele tem um livro que a Martins Fontes traduziu sob o título O Direito e os Direitos Humanos. Acho que é o Direito e os Direitos Humanos, não é? E no qual ele trabalha justamente essa questão, porque as obras mais ou menos justnaturalistas de hoje, na sua maioria, elas tentam explicar a questão dos direitos humanos, tecem toda uma consideração bonita, remontando a Aristóteles, tudo mais, aos romanos, falando de direitos humanos como direitos subjetivos do cidadão ou do homem perante o Estado, perante a sociedade. Só que Michel Villet ele aponta um pequeno problema dessa tese, que é que os romanos e os antigos não falavam de direito subjetivo. Quando eles falavam de direito, eles falavam de algo concreto que numa dada relação é devido a alguém. Vocês podem, se vocês abrirem a Suma Teológica, vocês vão ver que Santo Tomás tem lá um artigo se perguntando se o direito é objeto da justiça. E ele fala assim, o direito é objeto da justiça, porque o justo é dar a cada um o que é seu, o que lhe é devido, e o direito nada mais é do que esse sum, né, aquilo que é devido. Santo Tomás se baseou nos romanos para isso, se baseou especificamente em Cícero. O que raios, então, é o direito no sentido correto, no sentido que sempre foi defendido? E quando mudou para direito subjetivo, né? Se nós pararmos para pensar em direito, uma das primeiras coisas que vem à mente é a sua contraposição com o dever. Se alguém tem um direito, alguém tem um dever. Direitos acarretam deveres. O que regula isso? O que o direito regula, o que os deveres são? Eles são regras vinculadas à ação humana, tá? E justamente a ciência que vai estudar a ação humana na sua estrutura é a moral, né? Moral nada mais é do que isso, é a ciência da razão prática. A ação humana, ela pode se debruçar para vários objetos, né? O homem pode agir em relação a si mesmo, pode agir em relação ao próximo, agir em relação às coisas. Quando o homem age em relação ao próximo, há uma virtude específica que regula essa ação. Quando ele age em relação a si mesmo, ou às coisas, por exemplo, se forem as coisas relativas às suas potências concupiscíveis, a virtude que regula é a virtude da temperança.
Se for relativa à potência irascível, a virtude da fortaleza. Quando o homem age em relação a outro ser humano, a virtude que regula isso daí é a virtude da justiça. Aristóteles vai dedicar o livro 5º da Ética Nicômaca inteiro a tratar da virtude da justiça. É uma boa leitura, mas é muito melhor ler os comentários de Santo Tomás de Aquino ao livro 5º da Ética Nicômaca, porque a escrita de Aristóteles é um tanto quanto confusa por vir de anotações de aula, né? Enquanto Santo Tomás ele vai ter uma análise mais metódica daquilo. A Eclésia publicou esses comentários com o título da justiça. Aristóteles ele vai tratar da virtude da justiça e os romanos vão falar muito dela. E o que é o justo? O justo nada mais é do que o próprio de cada um, né? Justiça é dar a cada um o que é seu. Isso é um ato justo. Justiça é uma virtude. Se o ato justo é dar a cada um o que é seu, a virtude nada mais é do que a inclinação à reiteração daquele ato, certo? Qual é a grande diferença de ato e hábito, né? Esses dias eu discuti no Facebook com uma moça que falou, ela falou, a mentalidade contraceptiva é um pecado. Eu falei, não é bem assim. Por quê? Porque a mentalidade contraceptiva é um hábito. Pecados são atos, hábitos podem ser vícios, né? Qual é a relação entre vício e pecado? O pecado causa o vício e o pecado é fruto do vício. Mas pecado é pecado, é um ato. Vício, é uma má inclinação, né? Nós temos várias capacidades, várias potências ativas, né? Essas capacidades geram atos, certo? Esses atos, eles podem ser gerados, às vezes, em mais de um sentido, né? Quando nós desenvolvemos um hábito que nos inclina a produzir atos conformes à nossa natureza, nós chamamos esse hábito de virtude. Quando nós criamos algum hábito que nos inclina a produzir atos disformes em relação à nossa natureza, nós chamamos de vício. Como o homem é animal racional, a natureza humana é a racionalidade. Portanto, um hábito que gere atos conformes à razão é uma virtude, um ato que gere hábitos disformes da razão é um vício. Tá? A justiça ela é uma virtude, ela não é um ato. Os atos são justos, tá? Só que a justiça, para os antigos, ela se relacionava muito com a lei. Nota que até agora não falei nada de direito. A justiça ela se relacionava muito com a lei, né? Aristóteles vai falar que o justo, entre outras coisas, é observar a lei, a justiça legal. Os romanos, quando dominam a Grécia, eles vão se admirar por toda essa construção filosófica, sobretudo em relação à virtude da justiça e da prudência, porque são as virtudes políticas por excelência, e os romanos eram muito dados à política. E essas ideias sobre a justiça enquanto uma virtude que inclina o homem a dar a cada um o que é devido, etc., vão influenciar muito a visão romana. E a filosofia romana vai partir disso para fazer elucubrações filosóficas cada vez mais precisas. Logo mais eu chego em Santo Tomás e explico tudo. Um trecho muito interessante que convém mencionar é um trecho que Cícero coloca no Tratado das Leis. Aí ele vai falar de direito. Ele vai falar, pensando em relação à justiça, a justiça legal de Aristóteles, obviamente sem citar Aristóteles, ele vai falar, na verdade existe um só direito, aquele que une a sociedade humana e nasce de uma só lei. Essa lei é a reta razão quando ordena ou proíbe. Se a justiça é uma virtude é aquilo que nos inclina a produzir coisas conformes à nossa natureza. A nossa natureza é a racionalidade. A justiça nada mais é do que a virtude que nos inclina a produzir atos relativos ao próximo que sejam racionalmente ordenados. Notem, essa lei é a reta razão quando ordena ou proíbe. Então, a medida da justiça vai ser a lei, que é a reta razão quando ordena ou proíbe. Nesse sentido que Aristóteles falava da justiça legal. E aí há uma consideração de Cícero, que eu vou retomar mais à frente, porque tem grande repercussão para a filosofia do direito moderna, que ele fala, se o direito fosse originado dos mandatos populares, ou dos decretos dos chefes, ou das sentenças dos juízes, o direito seria feito de roubos e adultérios e falsificações testamentárias, sempre que esses atos fossem ratificados pelos votos.
Se o poder ou as decisões dos ignorantes pudessem transformar a natureza das coisas, por que então não poderíamos decidir que o mal é bom e que o pernicioso é saudável? E desde que a lei com o injusto pudesse criar um direito, por que ela não poderia com o mal fabricar um bem? Por isso, para se distinguir a lei boa da lei má, não há outro parâmetro que não seja a natureza. É a natureza que distingue o justo do injusto, o honroso do desonroso, por nos ter dotado de inteligência e ter capacitado para relacionar o bom com a virtude e o mal com o vício. Tá? Esse trecho é muito relevante de Cícero e vai influenciar muito Santo Tomás depois. Cícero nota, junto com os gregos, que já tinham notado antes, mas não expressado tão bem isso, que a natureza é a medida dos nossos atos. Tá? A nossa razão, que vai dar a lei, que vai medir os atos, ela não se debruça sobre ela mesma. A razão humana, ela se debruça sobre o mundo. Não existem ideias inatas, ao contrário do que acreditam os filósofos modernos. O homem conhece o mundo, conhecendo o mundo ele apreende uma ordem. Essa ordem, na razão humana, vai produzir uma lei, e essa lei vai medir e julgar os atos do homem. Tá? Os gregos acreditavam muito que o mundo, a cosmogênese grega, basicamente, ela acreditava que o mundo era um caos e que algum demiurgo, alguma divindade ancestral, imprimiu nesse caos uma ordem. E o caos tornou-se cosmos, que é o mundo ordenado. Essa ordem era chamada de logos, a razão do mundo. Ela era imanente ao mundo. Né? Mas se vocês pegarem o Evangelho de São João fala que no início o Logos estava com Deus, o Logos era Deus e tudo foi feito por meio dele. Ou seja, de fato o mundo foi ordenado pelo Logos, mas o Logos não está contido no mundo. Antes, ele é a razão que ordenou o mundo. Por isso que a teologia ensina que o Logos, segunda pessoa da Trindade, é a processão intelectiva de Deus, né? E não a volitiva. O Filho é a processão intelectiva, é o Logos, é o intelecto divino que se debruça sobre si mesmo e forma um verbo perfeito, que é a perfeita imagem da essência divina. É a mesma essência do Pai, mas é outra pessoa. Essas duas pessoas se debruçam mutuamente uma sobre a outra, se amam por verem o bem que é a essência divina, e daí procede uma terceira pessoa. Assim, a segunda pessoa da Trindade é uma processão intelectiva de Deus, que é o Logos, é Cristo. E a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, é uma processão volitiva, que é por isso que o Espírito Santo é chamado de amor de Deus. Isso é interessante porque quando os cristãos professam que o Logos imprimiu a ordem no mundo, eles estão professando, de certa forma, que a ordem do mundo é antes intelectiva que volitiva. Ela é antes fruto de uma razão que de uma vontade. Obviamente, a operação de Deus é una, né? Isso confunde com a sua essência. É a mesma coisa que a sua essência, se identifica, melhor dizendo. Sendo a operação una, obviamente o ato criador de Deus é um ato ao mesmo tempo intelectivo e volitivo. Ele cria porque ele conhece e porque ele quer ao mesmo tempo. É uma coisa só em Deus. Mas há uma prioridade metafísica da inteligência sobre a vontade. Antes a coisa foi pensada e depois foi criada. Ela necessita ser pensada para ser criada, para ser amada, para ser desejada. Isso é muito importante, mas à frente explico o motivo. Santo Tomás de Aquino, quando ele vai estudar as fontes romanas, sobretudo sobre a lei, ele vai em primeiro lugar buscar definir o que raios é essa lei. Porque até agora eu falei que a natureza gera em nós uma lei, etc. e tal, e essa lei mede os atos humanos. Notem que até agora o título da aula seria melhor o que é lei natural e não o que é direito natural. Já falarei mais à frente o que é direito natural. Antecipo, direito natural é uma corrupção da lei natural. É uma corrupção da ideia atomista de lei natural. É uma corrupção iluminista. Santo Tomás ele vai em primeiro lugar na Suma Teológica, ele vai tratar da questão da lei. Evidentemente que a Suma Teológica não é uma obra de filosofia do direito, né? Então, por que raios ele vai ter interesse em falar de lei e de direito? Ele vai ter interesse porque a estrutura da Suma Teológica, para quem não conhece, ela é uma obra de teologia e o objeto, ou melhor dizendo, o sujeito da teologia é Deus.
A teologia considera todas as coisas em relação a Deus, né? A estrutura da Suma Teológica é basicamente uma consideração de Deus em si mesmo, que é a primeira parte, do mundo enquanto procede de Deus, que é o final da primeira parte, da criatura racional enquanto que é criada no mundo, né? A primeira parte da Suma Teológica ela vai começar com o tratado Deus Uno, que considera Deus em si mesmo, enquanto Deus. E depois o tratado Deus Trino, que considera a realidade da Trindade, que é a realidade íntima de Deus. E depois vai falar da criação, vai culminar na criação da criatura racional, que é o homem. E aí a segunda parte vai falar da criatura racional que vai até Deus. Por isso ela é a parte moral da Suma Teológica, a parte de teologia moral. Porque a moral é a ordenação dos atos do homem em busca do fim. Como o fim último do homem é a beatitude eterna, então a moral nada mais é do que a ciência do homem que vai em busca de Deus, né? O homem concreto, individual que busca Deus. Há um princípio da metafísica clássica que é que todo efeito tende a voltar à sua causa, né? Todo efeito busca a sua causa e se assemelha à sua causa. Por isso, o fim do universo é Deus. O universo se ordena para Deus. Ele veio de Deus e existe para Deus, né? Ele se ordena para Deus. A finalidade do homem é se unir a Deus, uma finalidade sobrenatural, a qual Deus chama o homem. Bom, dentro da parte moral, a terceira parte da Suma Teológica nada mais é do que Deus que vai em busca do homem, né? O tratado da encarnação, e aí fala dos sacramentos, etc, etc. Dentro do tratado moral, digamos assim, dentro da segunda parte da Suma Teológica, Santo Tomás vai falar dos atos humanos. Ele vai explicar o que raios são os atos humanos, qual é a estrutura de um ato, a diferença de ato e hábito. E aí ele vai falar como saber se um ato é bom ou mal, né? Para isso existe uma regra. Aí ele fala, a regra para saber se o ato é bom ou mal é dúplice. Em primeiro lugar é a consciência. A consciência é a regra próxima do ato humano, mas a consciência ela deve se conformar a uma regra remota, que é a lei. Nesse contexto que Santo Tomás de Aquino fala de lei. É nesse contexto que ele busca Cícero, que ele busca Aristóteles. Ele cita muito Cícero nessa parte. A bendita tradução da Loyola traduziu Cícero por Túlio, porque os medievais conheciam ele como Túlio, né? Mas ninguém hoje chama Cícero de Túlio. Então, se vocês lerem, vocês vão ver tudo Santo Tomás falando, porque Túlio diz não sei o que, Túlio diz... Eu levei um bom tempo para ir atrás e reparar que Túlio era Cícero. Porque eu falava, nossa, esse Túlio é interessante, ele fala umas coisas parecidas com Cícero, né? Eu descobri que era a mesma pessoa. Santo Tomás ele vai abrir o tratado da lei na Suma Teológica falando o que é lei. Ele vai falar, olha, lei nada mais é do que uma ordem, uma norma racional que ordena alguma coisa, ordena atos para um fim. Esse fim é para o bem, né? Ele vai dar uma definição excelente, vindo aqui no índice, ele vai tratar elemento por elemento dessa definição. Ele vai falar basicamente que a lei é algo da razão que se ordena ao bem comum, né? Promulgado pela autoridade competente, por alguém competente para fazer a lei, né? Tudo que a gente chama de lei, só pode chamar de lei porque é algo racional que ordena coisas para o bem. Só que ele vai falar, olha, não existe só uma lei. Existem leis. Vejam, quando Cícero falou de lei, ele falou que existe uma lei natural e depois ele falou que o nosso conhecimento da natureza imprime, nos faz aprender uma lei e essa lei guia os nossos atos. Só aí já dá para perceber que existem duas. Existe uma lei na realidade e existe uma lei que nós aprendemos da realidade e formamos na nossa mente. Santo Tomás de Aquino vai falar que existem basicamente 4 tipos de lei, né? A lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina. O que é cada um desses tipos? Ele vai falar, olha, Deus criou tudo, certo? Certo. Deus é inteligente, certo? Certo. Ele imprimiu uma ordem racional à criação. Esta ordem das coisas, enquanto ordem advinda de Deus, em Deus, presente em Deus, é a lei eterna. Por que lei? Porque é uma ordem inteligente que foi impressa na criação e ordena a criação para o bem. Por que eterna? Porque, ora, Deus está fora do tempo, porque
nele não há qualquer mudança. Se Deus está fora do tempo, ele é eterno. Se essa lei que foi impressa na criação está em Deus, ela é eterna também, porque aquilo que está no eterno é eterno. E ele vai além, ele fala, como em Deus não há composição de qualquer tipo, a lei eterna se identifica plenamente com Deus. Então a lei eterna é Deus. Deus é a lei eterna. Claro, ser a lei eterna é algo que nós aprendemos em Deus em razão do fato do universo ter sido criado com uma ordem impressa por Deus. A lei eterna, aí dá para ir um pouco além até, nada mais é do que o Logos, não é? Tudo não foi feito por meio do Logos. Não é do Logos que veio a ordem impressa no mundo. Então a lei eterna se identifica com o intelecto divino enquanto ordenador da realidade. Todas as coisas estão abarcadas na lei eterna, porque Deus criou tudo como as coisas são, né? Não só os universais, ele criou os particulares também. Deus criou cada um dos indivíduos, previu cada um dos indivíduos e o colocou num lugar específico para uma função específica. Nada escapa à ordenação da lei eterna. Todas as coisas participam desta lei de certa forma, na medida em que elas cumprem, estão naquele lugar no qual foram colocadas por Deus, tá? Só que as criaturas inteligentes, as criaturas racionais, elas têm uma grande diferença para as demais coisas. Se vocês verem uma pedra ou uma planta, ela cumpre a função como Deus pensou que ela cumpriria e como Deus quis que ela cumpriria, mas ela mesma não sabe que está cumprindo essa função. A criatura racional não. Como ela é dotada de mais ser do que as criaturas irracionais, ela consegue cumprir essas coisas voluntariamente. A grande diferença do homem para uma pedra é que o homem consegue cumprir a sua lei voluntariamente. Ele consegue entendê-la e dispor-se a cumpri-la. É mais ou menos como se as pedras ou os corpos materiais pudessem conhecer a gravidade e se dispusessem a cumpri-la voluntariamente. Diga-se de passagem, um parênteses, é justamente por isso que a ideia liberal de liberdade está errada. Porque a ideia liberal de liberdade nada mais é do que liberdade é uma indeterminação para o bem ou para o mal. E em si neutro o exercício dela para o bem ou para o mal vai ser só a consequência que vai dar a valoração. O grande erro está: liberdade é uma capacidade que se origina no fato de nós, criaturas racionais, termos um ato de ser muito mais intenso do que as coisas irracionais, e por conta disso nós conseguimos voluntariamente, conscientemente, cumprir a lei a qual deve ser cumprida. Descumprir a lei faria tanto sentido quando uma pedra se recusar a cumprir a lei da gravidade, entendem? Isso é uma desordem intrínseca. Não há como descumprir a lei de um modo neutro. A liberdade ela existe exclusivamente, é apenas para o bem, para o cumprimento da lei eterna. O homem, ele consegue, como eu disse, aprender uma parte da lei eterna, participar da lei eterna de um modo específico por ele ser racional. E a sua participação na lei eterna forma uma lei dentro da sua inteligência. Esta lei que é formada dentro da inteligência do homem, que nada mais é do que uma participação na lei eterna, a participação do homem na lei eterna, é a chamada lei natural. Tá? Qual é a diferença da lei natural para a lei eterna? A lei eterna ela abarca todas as coisas criadas. Por quê? Porque todas elas foram dispostas segundo uma ordem, pensada, planejada e determinada por Deus, que as criou. Essa ordem, no que diz respeito ao homem e no que o homem participa dela, é o que nós chamamos de lei natural. A lei natural ela é multiforme, ela é composta de vários preceitos, né? Ela não é uma coisa única no sentido de preceitos. Por quê? Porque o homem tem atos múltiplos, né? O próprio do homem não é exclusivamente ser, existir, como é o próprio de uma pedra, ou não é exclusivamente crescer, como é próprio de uma planta. O homem tem várias operações, a mais elevada das quais é a operação intelectiva, né, que vem da sua razão. Como o homem tem várias operações, há vários preceitos da lei natural. Novamente, porque a lei natural se refere à participação da criatura racional na lei eterna. Como o homem conhece essa bendita lei natural?
E aí é uma grande questão que foi Santo Tomás que resolveu, Cícero não tinha resolvido, Aristóteles não tinha resolvido, ninguém tinha resolvido antes de Santo Tomás. Santo Tomás resolveu de um jeito muito inteligente, que foi partindo de uma comparação. Ele falou, olha, a nossa razão, a capacidade racional do homem, ela pode ser dividida em duas funções, digamos assim. Existe a razão especulativa, que considera as coisas em si mesmas, e existe a razão prática. A razão prática nada mais é que considera as coisas enquanto possíveis de serem feitas, né? Enquanto factíveis. Ele fala, nós temos primeiros princípios na razão especulativa, pelos quais nós julgamos todas as conclusões. Por exemplo, o princípio da não contradição, né? Que é o primeiro princípio da razão especulativa. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Esse é o primeiro princípio da razão especulativa. Ele fala, da mesma forma que nós temos um primeiro princípio da razão especulativa e que nós temos um hábito que nos inclina a aprender com facilidade, com imensa facilidade esse primeiro princípio, que até as criancinhas aprendem, nós também temos algum primeiro princípio na razão prática e algum hábito que nos incline a aprendê-lo com facilidade. Porque tanto a razão especulativa quanto a razão prática são razão, né? E é próprio da razão operar por meio de silogismos, por meio de raciocínios. Esses primeiros princípios, eles são, na maioria dos silogismos, como que a premissa maior, né? Você só consegue chegar em qualquer conclusão se você partir do princípio de que uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Do contrário, você não consegue chegar em absolutamente nada, porque uma mesma premissa pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. É necessário que ela seja ou falsa ou verdadeira, não os dois, ao mesmo tempo. Na razão prática, ele fala que esse primeiro princípio, do qual todas as conclusões são derivadas, ou melhor, com o qual se medem todas as conclusões, é o seguinte princípio: devemos fazer o bem e evitar o mal. Esse é o primeiro princípio da razão prática. Para a razão prática, ele cumpre a mesmíssima função que o princípio da não contradição cumpre para a razão especulativa. E Santo Tomás fala, o hábito que nos inclina para aprender esse primeiro princípio é chamado de sindérese. E onde raios está a lei natural? A lei natural está contida em potência nesse primeiro princípio. Ela é derivada pela nossa razão, com base nesse primeiro princípio e na apreensão da realidade. Por quê? Porque devemos fazer o bem e evitar o mal. Certo? O que é bem, aí nós temos uma apreensão do que é bem. O que é bem? Nós olhamos para a realidade e vemos que bem é aquilo desejado, é aquilo para o qual todos desejam. Por que não existe uma definição de bem como existe de homem? Homem, definição, animal racional. Bem, não existe uma definição. Porque definição, propriamente dizendo, é você inserir aquela coisa dentro de um gênero próximo e dar a diferença específica que diferencia ela daquele gênero. Homem, gênero próximo, animal. Homem é um animal. Qual que é a diferença de homem que faz o homem diferente de todos os animais? Animal racional. Não existe definição de bem, porque bem é um transcendental. Ou seja, bem é uma palavra que se aplica a absolutamente tudo, na mesma medida em que a palavra ser se aplica àquilo, ou que a palavra ente se aplica àquilo, melhor dizendo. Na mesma medida em que uma coisa tem ser, ela é boa. Então nós conseguimos aprender o que são os bens que existem, né? O bem é sempre a perfeição de uma natureza, o bem é sempre aquilo que aquela natureza naturalmente deseja. Então nós aprendemos, por exemplo, que no âmbito corporal, o primeiro bem do homem é a vida. Só um exemplo para ficar no exemplo mais claro da lei natural, tá? Por quê? Porque todos desejam a vida, porque a vida é a maior perfeição do corpo. A maior perfeição possível de um corpo é que ele esteja vivo. Se ele não estiver vivo, nenhuma outra perfeição é possível para ele. Logo, qual é o primeiro princípio da razão prática? Deve-se fazer o bem e evitar o mal. Ora, se o bem é o maior, se a vida é o maior bem na ordem corporal, então deve-se dar a vida e não o mal, que é o contrário, tirar a vida. Aí nós temos já uma conclusão, que é um preceito da lei natural. Deve-se
Garantir a vida e não tirar as vidas, né? Não matar. Uma das conclusões mais próximas da lei natural, tá? Evidente que nem todas as pessoas conseguem se aprofundar ao máximo na lei natural, né? Por quê? Porque todo mundo consegue pegar o primeiro princípio. A gente deve fazer o bem e fazer o mal, e não fazer o mal. Se você pergunta para alguém, por que você fez tal coisa? A pessoa vai falar, porque foi uma boa coisa. Eu fiz porque era bom. Essa é a resposta automática de qualquer um. Eu fiz porque era bom. Por que você não deu um tiro no pé? Eu não fiz isso porque é mal, porque é ruim. Todas as pessoas justificam suas ações com base justamente no princípio aprendido pela sindérese. Notem. O jeito mais fácil é perguntar para crianças essas coisas, porque as crianças não elaboram com muitas palavras os seus raciocínios, então elas acabam revelando esses primeiros princípios de um modo mais claro. Né? Você perguntar para uma criança de 5 anos, por que você fez tal coisa? Ela vai falar, eu fiz porque era bom. Eu fiz porque eu gosto. Porque para mim era bom. Evidentemente, há preceitos próximos na lei natural, como o não matar, e que justamente por conta do fato de todos sermos racionais, todos aprendemos, mas há preceitos mais remotos, né? Um exemplo de preceito remoto da lei natural é a indissolubilidade matrimonial. Nem todas as pessoas conseguem chegar sozinhas à conclusão de que o matrimônio é indissolúvel. Na verdade, poucas pessoas conseguem. Mas dá para demonstrar com base no deve-se fazer o bem e evitar o mal. Certo? De que modo? Você pode ir tanto pela via contratual, no modo que você fala, a essência do matrimônio é ser um contrato pelo qual a pessoa se entrega totalmente à outra. Se ela se entrega totalmente à outra, ela entrega inclusive a capacidade de rescindir o contrato. Se ela entrega a capacidade de rescindir o contrato, ele é indissolúvel, ele é impossível de ser rescindido. Como você tem lá uma outra conclusão de que você deve cumprir o pactuado, você conclui facilmente que você não pode dissolver um matrimônio, uma vez contratado. Tanto é que uma das causas de nulidade matrimonial é quando a pessoa não tem a compreensão de que aquilo é indissolúvel, quando ela acha que não, que é dissolúvel. Eu não estou entregando a capacidade de não dissolver. É uma bobagem sem tamanho, que infelizmente foi muito repetida, de que a indissolubilidade matrimonial pertence à ordem da revelação. Não pertence. Tanto que se vocês forem olhar, Modestino, um jurista romano, já falava que o matrimônio era algo para toda a vida. A palavra era perpétuo, né? Ele falava que algo do tipo, matrimônio é o vínculo perpétuo entre um homem e uma mulher, a conexão do direito humano com o direito divino, algo assim, tá? Um pagão já percebia que o matrimônio é indissolúvel de lei natural, né? Por quê? Porque racionalmente ele chegou naquilo refletindo sobre o matrimônio. Já falei da lei eterna, já falei da lei natural, faltam duas. A lei humana. A lei humana tem razão de lei? Tem. Por quê? Porque ela é uma ordem racional dada às coisas, aos atos, tendo em vista o bem comum pela autoridade competente. Assim como a lei natural, assim como a lei eterna, porque isto é a definição de lei. Tudo que se diz lei por conta disso, né? De ser uma ordem dada às coisas, tendo em vista o bem comum. O que é a lei humana? É o que nós costumamos chamar de lei, basicamente. Lei humana é a ordem que a autoridade civil dá às coisas para se aplicar à lei natural. Porque, por exemplo, aquele preceito que eu cheguei com vocês, do não mate, não matar, que é um preceito de lei natural, nele mesmo está apenas contido que matar é um mal e que não matar é um bem. Mas não está contido o que fazer no caso alguém mate, né? Se uma pessoa cometeu um assassinato, ela deve ir presa? Ela deve ser morta? Ela deve ir presa 10 anos ou 20 anos? Essas coisas não estão na lei natural. Não que a lei natural não as exija. Ela exige uma punição, mas ela não fala qual. Alguma punição que seja justa, etc, etc. A função da lei humana nada mais é do que especificar aquilo que na lei natural está abstrato. Aquilo que é geral, ela torna específico. Aquilo que é abstrato, ela torna concreto. Um ótimo exemplo é uma lei de trânsito, né?
A lei de trânsito, ela parte justamente do não matar, né? Por quê? Se você deve fazer o bem, né, e o bem é garantir a vida, você deve, entre outras coisas, evitar acidentes. Claro, por precauções que sejam medidas, na mesma medida do bem que você está querendo garantir, né? Ora, se você deve evitar acidentes, um dos jeitos mais racionais de você evitar acidente, por exemplo, no trânsito, é estabelecendo que tal faixa você vai num sentido, tal faixa você vai no outro sentido. Não há nada na lei natural que exija que seja assim, que a faixa da direita vá para lá e a faixa da esquerda vá para outro sentido. Mas uma vez que isso é definido, isso está radicado na lei natural, porque a finalidade última daquela lei é garantir a vida, certo? É garantir a vida evitando acidentes. A autoridade dela se fundamenta na lei natural, remotamente, mas se fundamenta. Portanto, ela tem autoridade. Aí nós temos outro erro muito comum hoje entre o pessoal conservador dito conservador católico, que é a ideia de eu não gosto dessa lei, logo ela é contra o direito natural, ela é contra a lei natural. Não é porque a pessoa não gosta, não é porque a pessoa acha idiota. Uma lei está contra a lei natural se ela for contra a lei natural, não se ela for uma má aplicação da lei natural. Suponha que eu faça uma lei falando, para evitar acidente de trânsito, então agora a velocidade máxima no trânsito é 20 km por hora. Na estrada também. É uma lei imbecil, mas ela não está contra a lei natural. Quando que a aplicação dessa lei vai ser contra a lei natural? Quando, por exemplo, você tem uma ambulância precisando levar um sujeito para o hospital e a lei manda que vá a 20 km por hora. Aí nós temos uma outra virtude chamada epiqueia, que consiste na aplicação do preceito ao caso concreto, que vai afastar essa lei e falar, não, pode correr, porque aqui é um caso em que a aplicação dessa lei é iníqua. Mas nos demais casos ela só vai causar mau humor, ela não vai ser iníqua. Um ponto que eu vejo, Gabriel, isso não está na Suma Teológica, que é o ponto que a maior parte das pessoas fala imensas besteiras sobre isso. Em relação, por exemplo, ao desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é uma lei imbecil. Uma lei imbecil que, a minha opinião, que fique claro, estou diferenciando o que é doutrina de o que é opinião. Minha opinião. É uma lei imbecil que fez mais mal do que bem, que não ajuda a diminuir a violência, não ajuda nada disso. Mas não está contra a lei natural. Certo? Já confirmei com mais de um padre que entende tanto ou mais do que eu isso. Tá? Não está contra a lei natural. Portanto, infelizmente, obriga em matéria pessoal. Alguma aplicação pode ser contra? Pode, sem dúvida. Na medida em que o fulano tem uma arma, por exemplo, precisa dela para se defender, e ele fala, não vou pôr a mão porque o estatuto proíbe. Não. Epiqueia afasta a lei. Tá? Mas, como norma geral, infelizmente, obriga. Né? Os melhores exemplos de leis que violam a lei natural, de leis humanas que violam a lei natural, portanto não são propriamente leis humanas, mas são falsificações de leis humanas, são as leis que vão contra a liberdade de consciência de obedecer aquilo que é da lei de Deus. Vejam, liberdade de consciência, olha o termo que eu usei. O que eu tinha falado de liberdade? Liberdade é uma faculdade para você voluntariamente se colocar conforme a lei e praticar o bem. Existe liberdade de consciência para praticar o bem. Não existe liberdade de consciência para o erro ou para o mal. Exemplo concreto disso. Muitos países hoje em dia fazem leis e querem fazer leis, há uma pressão política imensa para obrigar todos os médicos, mesmo os católicos, etc., a praticarem abortos no hospital. Não, se a pessoa pede, você tem que fazer, você não pode recusar. Isso é uma lei humana iníqua, que não tem autoridade nenhuma, porque ela vai abertamente contra a lei natural, seja por exigir uma prática que é contra a lei natural pelo matar, seja por exigir uma prática que é contra a lei natural, proibindo a pessoa de exercer a sua liberdade legitimamente, ou seja, sua liberdade para fazer um bem. Repito, não existe liberdade para o mal. Bom, por fim, há a chamada lei divina. O que raios é a lei divina, brevemente?
A lei divina nada mais é do que uma lei positiva dada por Deus, né? Se o bem do homem fosse exclusivamente natural, se nós não fôssemos chamados a algo sobrenatural, não seria necessária a lei divina, porque a nossa natureza já seria capaz de aprender o nosso fim, tá? Se o fim fosse natural, o natural aprenderia o natural, óbvio. Como o fim do homem é sobrenatural, se exige também que seja dada a ele alguma norma sobrenatural de como se agir. Esse é um dos motivos pelos quais a lei divina é necessária, que é a lei revelada por Deus. Há outros motivos. Exemplo de outro motivo, Santo Tomás elenca 4, vou dar só mais um. A lei humana só consegue julgar o foro externo e obrigar o foro externo, ou seja, só as ações. Não tem como o Estado criar leis sobre os pensamentos, porque o homem não atinge os pensamentos de outro homem. Entretanto, como a finalidade da lei é o bem, e o bem do homem exige a vivência das virtudes, e como as virtudes exigem uma ordenação da pessoa, não só externa, mas interna. Por exemplo, como a castidade não consiste apenas em não cometer adultério, mas em policiar os próprios pensamentos, isso é um ótimo exemplo. É necessário que haja alguma lei eficaz que possa exigir do homem isso. E o homem não pode exigir de outro homem um controle de pensamentos, porque ele não tem como acessar os pensamentos. Mas Deus pode. A lei divina pode obrigar em foro de pensamento. Santo Tomás vai explicar que houve a lei divina antiga e a lei divina nova, que era a lei do temor e a lei do amor, né? A lei de preceitos negativos, a lei de preceitos positivos, né? A lei imperfeita e a lei perfeita, mas isso não vem ao caso no momento. O que acontece? Nós temos aqui toda uma doutrina muito bonita que ela fala o seguinte, então, em síntese. As leis dos estados se fundamentam, tem seu fundamento de autoridade na lei natural, que por sua vez é uma participação nossa pela razão, em virtude do hábito da sindérese, da lei eterna, ou seja, da ordem divina, do próprio intelecto divino enquanto ordenador do cosmos. Certo? O que aconteceu depois dessa doutrina magnificamente exposta por Santo Tomás? Aconteceu que nós tivemos, entre outras coisas, a Reforma. Com a Reforma, houve uma cisão entre como se atinge o fim último do homem. O fim último do homem é a beatitude, certo? Mas para os católicos ela se atinge de uma via, para os protestantes ela se atinge de outra via. Ora, não conseguimos mais entrar em acordo em relação a como atingir o fim último. Portanto, nós caímos num ceticismo, certo? Em relação aos meios. Da figura da lei que se radica em Deus, passou-se a figura da lei que emana do próprio homem. Esta cisão oriunda da Reforma, por conta da questão justo-filosófica que a Reforma acarretou, se uniu a um outro problema, que foi o problema do voluntarismo. Agora eu retomo o que eu falei sobre a Santíssima Trindade. Lembram que eu disse que a segunda pessoa, que é a processão intelectiva, antecede em ordem de processão a terceira, e é pelo intelecto que Deus ordenou o mundo e depois o amou e assim o criou, ainda que isso tenha ocorrido num único ato, né? Há uma precedência ontológica do intelecto sobre a vontade, né? Você só deseja um bem se você conhece que aquilo é um bem, por exemplo. Alguns teólogos franciscanos inverteram essa ordem. Há um bom fundamento para você fazer isso. A carta de São João não fala que Deus é amor? Fala. Se Deus é amor e amor é um ato da vontade, então o que prepondera em Deus? Um ato da vontade, não um ato da inteligência. Logo, a vontade antecede a inteligência. Logo, o que ordenou a vontade, o que ordenou o mundo? A vontade divina, não a inteligência divina. Claro, os dois, mas antes a vontade, não a inteligência. Havia uma grande questão medieval, que era: as coisas proibidas por Deus são proibidas por Deus porque são más, ou são más porque são proibidas por Deus? Santo Tomás respondia: elas são proibidas por Deus porque são más.
embora haja algumas que se tornem más em virtude de serem proibidas por Deus. Mas a regra geral é que as coisas foram proibidas porque são más. Enquanto essa outra corrente voluntarista respondia: não, as coisas são más porque são proibidas por Deus. Se Deus quisesse que elas fossem, se Deus não quisesse proibi-las, Ele poderia torná-las boas. Isso é o voluntarismo, né? Houve teólogos medievais que disseram que se Deus mandasse matar seria uma coisa boa, não seria um pecado. Pelo contrário, né? Eu não digo que se Deus mandasse concretamente matem aquele povo como manifestação da minha justiça. Não, se fosse um preceito universal, sabe? No lugar do mandamento não matarás, estivesse matarás. Houve teólogos que falassem: não, Deus poderia fazer isso. No lugar do não matarás, colocar matarás. Isso tornaria o ato de matar bom. Santo Tomás fala: não, isso é um absurdo. Matar é proibido por ser mal. Não é que é mal por ser proibido. Essa ordem faz muita diferença. Lutero foi profundamente voluntarista. O protestantismo nasceu do voluntarismo. Embora o voluntarismo cresceu muito dentro de meios católicos, né? A teologia franciscana é muito mais voluntarista do que a dominicana, por exemplo. Ainda que o magistério tenha sempre cortado o limite do voluntarismo. Até aqui é aceitável, dali para lá para. Tá? Houve questões muito complexas que levaram a disputas teológicas, outras inclusive. Um bom exemplo de outras é a disputa sobre a predestinação entre o molinismo e o tomismo, né, que o Papa não resolveu essa disputa. Ele só falou: pelo amor de Deus, não se acusem de herese, chega de discussão. Nenhum dos dois é herético, pronto. Mas o voluntarismo foi o que reinou, né, na modernidade. Por quê? Porque na hora que você fala que a lei procede da vontade e não da inteligência, você deixa a vontade insubmissa à inteligência. As coisas não são mais boas porque eu as conheci, vi que eram boas e passei a desejá-las. As coisas são boas porque eu quero. Simples. Porque eu quero que elas sejam boas, porque elas são boas. Isso é perfeito para qualquer tirano, né? Isso é perfeito para qualquer um que queira concentrar poder nas mãos. Os estados que foram aderindo ao protestantismo foram aderindo a uma filosofia do direito que era voluntarista. E aí, não só os que foram aderindo ao protestantismo, hein? A França, que foi a filha mais velha da igreja, depois da Revolução Francesa, se tornou totalmente iluminista, e o iluminismo nada mais é do que o voluntarismo levado ao máximo, né? A ideia foi que as coisas são boas porque eu, soberano, quero que elas sejam boas. Uma das reações que isso causou foi fortalecer um movimento que já havia antes, que era de: não, pera lá, há garantias minhas, indivíduo, contra a tua vontade arbitrária. Notem, se contrapôs a autoridade do Estado ao indivíduo. O que Santo Tomás falava? A lei é a ordenação racional, tendo em vista o bem comum, promulgada pela autoridade competente. Quando você dá voluntarismo como fundamento da lei estatal, você joga a autoridade competente contra o bem comum. Certo? Você cria uma contraposição entre as duas. A autoridade que naturalmente emanaria da natureza humana passa a ser uma opressão contra a natureza humana. Ela não mais busca o bem comum, porque não existe mais um bem comum. O bem é o bem que ela determina que seja bom. Tá? Você fortalece um discurso que tenta proteger o indivíduo em detrimento do Estado, em detrimento do outro. Esse discurso, obviamente, como você não tem mais a crença numa lei que procede da razão de Deus, ele vai buscar a sua fundamentação na razão do homem, em separado da razão de Deus que criou o mundo. Eu, homem, em virtude da minha dignidade, possuo direitos, posso exigir coisas. Então você, soberano, pode definir o que é bom, mas nem tudo. Há limites às suas definições. Se vocês forem ler os manuais de filosofia do direito atuais, vocês vão ver que a mentalidade de direitos humanos e direitos fundamentais, em muitos, é exatamente essa. Eles são como que cartas na manga do indivíduo
contra a arbitrariedade do Estado. Se você apresenta isso a um tomista, ele não sabe nem por onde começar a corrigir, porque está tudo errado. O Estado não era para ser arbitrário, porque a função do soberano é reconhecer uma ordem natural, especificá-la naquilo que necessita de especificação e promulgar a lei para que todos conheçam e para que a lei natural passe a vigorar com castigos. Você contrapõe a lei vir algo voluntarista e você cria um discurso de que o indivíduo tem direitos subjetivos, não mais direito objetivo. Aquilo que era lei natural, que era direito objetivo natural, se torna direito subjetivo natural ou direitos naturais. Certo? É assim que surge o direito natural. É isso que é direito natural. Por isso que quando se fala em jusnaturalismo, há como falar de jusnaturalismo tomista, se vocês lembrarem que direito tem dois sentidos. Mas o jusnaturalismo tomista não tem nada a ver com o direito natural à vida. Não. O direito natural à vida, ele decorre da lei natural, certo? A lei vem antes do direito. Enquanto para os jusnaturalistas modernos, a lei vem depois do direito. Ela é a expressão dos direitos naturais. Entenderam? Como eu sei que é errado matar alguém? Eu sei que é errado matar alguém pelo hábito da sindérese, pelo qual percebo que devo fazer o bem e evitar o mal. Aí eu sei racionalmente que a vida é um bem para aquela pessoa, é uma perfeição, é a maior perfeição do corpo. Então eu sei que tirá-la é uma imperfeição. A morte é uma imperfeição. Logo, eu sei que não devo matar e que devo respeitar a vida. Em decorrência de eu saber que devo não matar, aí eu falo, eu não devo te matar. Você tem, portanto, um direito à vida. Você pode exigir de mim que eu não mate. Mas qual é o fundamento que você pode exigir de mim que eu não mate? Não é você mesmo, é a lei. Certo? É por isso, por exemplo, que é tão grave quanto as pessoas tentam transigir sobre pontos da lei natural. Por quê? Porque a lei natural não pertence ao homem. O homem a conhece e ela é uma participação na lei eterna. E a lei eterna é o próprio Deus. Quando você pega algum preceito de lei natural e fala, não, esse aqui eu posso tirar a efetividade que a lei humana dá a ele. Por quê? Porque é um direito, mas o reconhecimento do direito, eu posso medi-lo com outros direitos. Não, senhor. Os preceitos da lei natural não pertencem ao homem. O homem ele deve se reger pela lei natural, ser regulado pela lei natural. E a lei humana nada mais é do que uma custódia da lei natural. Ela guarda e garante a aplicação da lei natural. Transigir, por exemplo, em assunto de aborto, aceitar, não, você quer legalizar até os 9 meses, eu não quero legalizar, vamos fazer o seguinte, vamos fechar nas 8 semanas, fechar. Não pode. Por que não pode? Porque a lei não te pertence. A tua vida não te pertence. Por quê? Porque a tua vida não é um direito subjetivo à vida, mas é um bem que a lei assim ordenou. Antes de direitos naturais, vêm os deveres naturais, certo? Da lei se derivam, em primeiro lugar, os deveres e, por consequência, os direitos. Alguma dúvida até aqui? Um último ponto para encerrar. Qual é a finalidade da lei? Exatamente. A finalidade da lei é o bem. E o que é o bem? O que é o bem para o homem? Felicidade. Qual é a felicidade para o homem? A união com Deus, exatamente. Portanto, qual é a finalidade da lei? Buscar a união do homem a Deus. Para o homem se unir a Deus, o que ele precisa ser? Santo. Ou seja, ser bom. Então, qual é a finalidade da lei? É fazer que o homem seja santo. Exatamente. A finalidade da lei é fazer que os homens sejam bons.
Santo Tomás fala, olha, existem pessoas que por conselhos, por paternos conselhos, ele fala, se ordenam ao bem e deixam de fazer o mal. Mas existem pessoas que não são assim. Essas pessoas que não são assim, elas têm que fazer o bem. Essa é outra das finalidades da lei humana, é garantir por meio de punições que as pessoas pratiquem um mínimo de virtude, para que aquilo que agora elas fazem por medo da punição, elas com o tempo desenvolvam um hábito de fazer aquilo e passem a fazer por connaturalidade, passem a fazer por amor ao bem. A finalidade da lei é fazer dos homens bons homens, fazer que o homem seja bom. A lei tem uma grande função pedagógica. Esse é outro motivo, por exemplo, pelo qual nós não podemos transigir, entre outras coisas, em relação à pena de certos crimes, né? Suponha que eu tenho um movimento que quer diminuir a pena do estupro, né? Não, eu quero diminuir a pena do estupro porque ela é muito alta, etc, etc. Não, vou pegar um exemplo concreto. Suponha que tenhamos uma situação social como a que temos hoje, em que muitas pessoas querem legalizar o aborto. Se muitas pessoas querem legalizar o aborto é porque elas acham que é algo justificável, tá? Se a finalidade da lei é fazer que o homem seja bom, a lei vai estar cumprindo o seu fim, repetindo a esses homens, não é algo bom. Ou seja, quando alguém quer diminuir a pena, isso é um motivo para que a pena seja aumentada e não reduzida. Porque ela precisa reforçar a mensagem que ela transmite. A lei humana transmite uma mensagem. Transmite a mensagem, ou você faz o bem porque quer, ou você vai fazer o bem por medo da punição. Claro, ela não deve punir absolutamente tudo, porque se você destrói todos os males, você acaba evitando muitos bens que deles poderiam decorrer. O governo do soberano se assemelha ao governo divino. Deus permite alguns males porque deles ele tira um bem maior. O soberano também pode permitir alguns males porque dele pode tirar bens maiores. Aí é um juízo prudencial do soberano. Um exemplo, já pensou se criassem uma lei que toda mentira fosse crime, punível com 10 anos de reclusão? Se contou uma mentira, você é punido com 10 anos de reclusão. Quase todo mundo ia ser preso. O mal que essa lei ia gerar, a convulsão social, ia ser maior do que o bem. Portanto, certas coisas não precisam ser punidas pela lei humana. Mas nada escapa à punição. A lei divina mostra que elas são erradas e Deus, que é o juiz da lei divina, irá puni-las a seu devido tempo. A pena de morte, a princípio, não viola. O que Santo Tomás fala sobre a pena de morte? Ele tem uma questão na Suma sobre isso, um artigo, na verdade, que ele pergunta: é lícito matar o pecador? Ele fala: olha, o homem se ordena para a sociedade, certo? O homem se ordena para a sociedade, sociedade imperfeita, que é a família, e sociedade perfeita, que é a sociedade política. Há duas grandes sociedades perfeitas, o Estado e a Igreja. Estado aqui não como o que a gente entende por Estado, tá? Como polis, né? A sociedade civil, digamos assim. A Igreja é a sociedade perfeita sobrenatural, o Estado é a natural. O que acontece? Se o homem é uma parte daquele todo, da sociedade, às vezes ele pode colocar em risco o todo. Se ele, tiver cometido algo que seja tremendamente grave, e 2, essa gravidade seja tal que coloque em risco coloque em risco a manutenção do todo, digamos assim, a segurança daquele todo, e não haja nenhum outro modo de você impedir a destruição do todo, a sua desagregação, que não pela eliminação dessa ameaça, o chefe da sociedade civil, príncipe, pode licitamente mandar matar aquele cidadão, pelo mesmo princípio que, ordinariamente, você cortar a sua mão fora é um pecado, mas se a sua mão estiver necrosada e ela correr risco de matar o seu corpo todo, é lícito que você a corte fora.
pelo mesmo princípio. Alguém pode perguntar, mas o Papa falou que a pena de morte... O que aconteceu? Olha, o Papa disse, eu não li a mudança, mas assim, eu imagino que ele tenha dito, que a questão é que hoje em dia, com as cadeias que existem, etc., a pena de morte não é mais necessária. Tá? Sem dúvida, Brasil, por exemplo, lugar que tem penitenciário, isso é uma realidade, mas se você for lá no cafundó de uma tribo nômade no meio da África, talvez isso não seja a realidade, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o catecismo é um documento pastoral, né? As definições dogmáticas estão no Denzinger, não no catecismo. O catecismo é um documento pastoral de como se ensinar a doutrina católica, tá? E há alguns problemas em alguns daqueles documentos, pelo mesmo motivo que você pegar o compêndio de doutrina social da igreja, você vai ver que ele se aplica perfeitamente a várias questões políticas dos anos 90 na Europa, mas não responde muita coisa atual. Por quê? Porque é um documento pastoral de expor a doutrina social naquele contexto, naquela época. Por isso que a igreja, por exemplo, tem vários catecismos ao longo do tempo, porque são os modos de se expor a mesma doutrina naquela época, certo? Porque a gravidade de um ato ela é proporcional tanto ao fim do ato quanto à liberdade do agente. Esse é um dos motivos pelos quais o pecado original foi o mais grave de todos os pecados já cometidos até o fim do mundo. Por quê? Porque a liberdade de quem o cometeu era tremendamente maior do que a liberdade de qualquer um de nós. Adão e Eva tinham não só plena consciência da gravidade do que eles iam fazer, como eles tinham também uma liberdade absoluta. Eles não se sentiam nem um pouco inclinados a cometer o pecado, né? Cometeram literalmente porque quiseram. O próprio Código de Direito Canônico prevê isso nas suas penas, né, na parte de direito penal dele. Isso é algo que está em todas as legislações civis, porque a igreja sempre ensinou isso. Quanto menos liberdade você tem para fazer aquilo, seja por uma emoção que te tomou, menor a sua culpabilidade. Entretanto, eu vejo com péssimos olhos todos esses movimentos, porque o aborto hoje no Brasil ele é punido com uma pena ridícula. Uma pena ridiculamente baixa, que é tão baixa que ninguém vai preso por aborto no Brasil, porque o direito processual penal outorga a faculdade, ou melhor, dá o direito subjetivo de transação penal, suspensão do processo, etc. A pessoa não acontece nada com ela, absolutamente nada. E aí você olha o homicídio, por exemplo, a pena de um homicídio simples é 6-12, se eu não me engano. 6-20. Qual é o homicídio qualificado? 12-30. Quais são as qualificadoras do homicídio para a lei? Entre elas, salvo engano, está cometer contra parente. Isso é qualificadora, não é? Ou é causa de aumento? Agravante, tá? De qualquer modo. Mas cometer sem a pessoa por meio cruel, etc. Se você pegar a realidade nua e crua de um aborto, é um homicídio qualificado. Eu acho que a pena deveria ser igual. Se fosse igual, as pessoas pensariam 10 vezes antes de fazer. Quando a questão do catolicismo, por exemplo, o fim último do homem está na salvação, e a salvação se dá pela prática da religião, etc., pelos sacramentos, etc. O Estado pode exigir que todos sejam católicos? Não pode. Por quê? O próprio Cristo, quando ordenou a religião católica, dispôs que as pessoas ouvissem a pregação e aderissem à fé, né? Aderir à fé é algo que parte da pessoa, claro, movido pela graça, mas parte da pessoa. Não há como o Estado obrigar alguém a ser batizado. Por exemplo, a igreja sempre foi contra isso. Mas, por outro lado, há como o Estado proibir uma religião que sacrifica aos demônios. Há como o Estado proibir o paganismo. Há como o Estado proibir o satanismo. Porque é algo que vai diretamente contra a lei divina. Antes da queda de Roma, a sede do Império se transferiu de Roma para Constantinopla, certo? Quando se transfere de Roma para Constantinopla, você transfere a capital, por consequência, se transfere toda a estrutura burocrática. Inclusive, os grandes juristas foram para lá, né? Depois, Roma cai, os bárbaros invadem, o direito continua florescendo ali no Oriente. Houve um grande imperador, que foi o imperador Justiniano, que mandou compilar o direito, etc. E ele fez vários livros compilando todo o direito romano produzido, tá? Sobretudo não leis, mas sim opiniões dos grandes juristas, né? Foi o que Santo Tomás estudou, por exemplo, né? Para falar várias coisas. Ele cita alguns juristas que foram compilados por esse imperador que eu falei. O que acontece? O direito bárbaro era muito ruim,
era muito inferior. Ele assimilou em grande parte o direito romano, porque o direito romano foi desenvolvido por uma civilização muito duradoura, né, e muito complexa. E ele foi desenvolvido com muita influência já da filosofia grega. Quando Roma fez a lei das 12 tábuas, que foi a primeira lei escrita de Roma, que é tremendamente antiga, antes de fazer a lei das 12 tábuas, contam a maioria dos historiadores que os romanos mandaram 10 nobres, um decemvirato chama, para Atenas. Eles não chegaram a Atenas, mas para Atenas, para estudar as leis dos gregos. E os gregos tinham sim uma visão claríssima de que a lei é algo pedagógica. Tanto que tem os 7 sábios gregos, né? Salvo engano, 2 ou 3 deles são legisladores, ou até mais. Eles foram estudar as leis de Solon, que eram as leis de Atenas. E Solon tinha leis muito boas, muito fortes, e se você for ver, a principal parte das leis de Solon, a principal contribuição, era as leis de moralidade pública, né? A Grécia tinha, isso é saber comum, um problema muito grande com o homossexualismo público, né? Porque os gregos tinham todo o hábito de irem praticar ginástica, só os homens iam todos nus, eles se banhavam em azeite, porque protegia contra o sol, não sei o que. E muitas imoralidades aconteciam nesse meio, e Solon teve mão de ferro para essas coisas. As pessoas hoje falam, né? Não, porque os gregos, na Grécia, a homossexualidade era algo muito comum. Você vai ler as leis de Platão. Platão, nas leis, ele propõe lá a cidade ideal, ele fala que tinha que ter pena de morte para isso. Platão. Tá? E todo mundo fala que Platão tinha amantes, não sei o quê, porque os discípulos de Sócrates... Tá bom, pode até ter, mas é o que ele fala. Pelo amor de Deus, eu não digo que está certo, não digo que estou concordando, só estou falando que o que falam da Grécia é mentira. Tá? E o que acontece? O direito vai sendo compilado, misturando o que sobrou de direito romano com o direito bárbaro, e aí você tem as cruzadas. Quando você tem as cruzadas, muitas coisas do Oriente foram recuperadas, entre elas o direito romano. E nisso as universidades já tinham surgido. Os grandes lógicos medievais já tinham surgido. O método escolástico, que é o de Santo Tomás, por exemplo, já tinha sido desenvolvido. O mesmo método foi aplicado para o direito e juntou o direito romano com o direito bárbaro e com o direito da igreja, que eu já explico como surgiu. E fez o chamado direito comum, do qual todos os demais vieram. O que aconteceu foi que na filosofia e na teologia, o voluntarismo e o nominalismo dominaram a Europa, porque a obra de Santo Tomás foi condenada logo depois da morte dele, permaneceu 70 anos, se eu não me engano, sob condenação. Não podia publicar, não podia ler, não podia divulgar. Por uma rixa interna na Universidade de Paris. E o bispo estava do outro lado e aí ele condenou. E aí o que acontece? Nesse meio tempo floresceram os grandes nomes do voluntarismo e do nominalismo, as obras deles se difundiram para todas as universidades e virou a doutrina reinante quando o Papa tirou a condenação de Santo Tomás. O estrago já estava feito, né? O estrago não voltou atrás. O que ocorre foi que tudo isso culminou no direito moderno. Muitas coisas boas vieram desse direito. A grande diferença foi que a abordagem, a explicação filosófica do direito mudou. Mudando um pequeno erro nos princípios, gera um grande erro nas conclusões últimas. Tá? Se você pegar o direito iluminista e o direito romano antigo, muitas coisas são iguais. O problema é a explicação de onde vem a autoridade daquilo. Entende? Um deles, a autoridade vem da natureza, que por sua vez foi assim disposta por Deus, e o homem conhece a natureza e dispõe. No outro, não. A autoridade vem da natureza individual do homem. E aí, disso daí foi para o contratualismo, que é a ideia de que os homens nascem livres e iguais e fazem um pacto social que constitui a sociedade, etc, etc. Isso daí descamba na modernidade. Porque se você tira Deus, que é o princípio externo da coisa, o direito se torna algo meramente humano. É uma ordem que a vontade humana impõe à realidade. A vontade humana impõe a ordem na realidade. A vontade humana pode desejar outras coisas diferentes da ordem da realidade. Portanto, o direito pode mudar a realidade. O direito antes era uma ferramenta de
reconhecer a ordem natural das coisas. Ele passou uma ferramenta de mudar a ordem natural das coisas. O que nada mais é do que um postulado marxista. Marx fala que já basta de filósofos que conheçam o mundo, é a hora de mudar, né? Mudar o mundo. Por que a consciência rotineiramente vai acertar? Porque nós temos o hábito natural da sindérese, né? O hábito natural da sindérese vai nos levar a conhecer os primeiros princípios, o primeiro princípio da razão prática, e conhecendo a realidade, nós vamos saber o que é bom e o que é mal e saber agir. É por isso que os pagãos também têm culpa nos seus pecados, né? Porque senão precisaria só da lei revelada para você saber que matar é mal, e não precisa. O que acontece é que, de fato, a luz da consciência para isso pode ser obscurecida pelo pecado, por um acúmulo de pecado, pelo vício, por uma má educação, uma educação que deforma, né? Mas o melhor testemunho de que numa educação boa a consciência se desenvolve claro, com alguns desvios, mas de um modo um tanto quanto reto, é ver o que Cícero fala, né? Ele era um pagão, ele não teve nenhum contato com a revelação, porque foi antes, né? E ele fala várias coisas. Se pegar o livro dos deveres dele, ele fala um monte de coisa sobre castidade, sobre modéstia, não sei o que, não sei o que. A vida deve ser isenta de paixões, ou seja, de movimentos bruscos que não obedeçam à razão. É necessário que as nossas palavras sejam livres daquilo que seja fúria ou de qualquer outro defeito. Isso é lei natural. Isso é uma consciência reta que percebeu como se aplicam os preceitos da lei natural na prática. Entende? O bom senso nada mais é do que isso. O Maritain tem uma frase muito boa, que ele fala que embora o bom senso não se confunda com a filosofia, o bom senso de certa forma é a semente da boa filosofia e é o juiz da boa filosofia, porque a filosofia nada mais é do que um bom senso, a reta filosofia, do que um bom senso aprofundado, né? Você investiga os fundamentos daquele bom senso e descobre a realidade. Porque o bom senso se fundamenta na realidade, a filosofia também. Por isso que a filosofia moderna vai tão contra o bom senso. Você pega, por exemplo, um Hegel que fala que no centro de todas as coisas está uma contradição. Fala que tudo, na verdade, é um movimento do próprio espírito universal. Isso vai completamente contra o bom senso. Você pega Kant, que fala que não conseguimos conhecer as coisas em si. Isso vai contra o bom senso. Ninguém vive assim. A reta filosofia vai conforme o bom senso. Por isso que você lê Santo Tomás, às vezes, parece que ele está falando trivialidades. Só que são trivialidades que você não conseguiria formular tão retamente antes de ler. Todo país, em certa medida, segue, todas as leis, em certa medida, seguem a lei natural. Por exemplo, quando nós reconhecemos a propriedade privada, nós estamos seguindo a lei natural. Quando nós proibimos homicídio, estamos seguindo a lei natural. Todas as leis devem se radicar na lei natural. O que acontece hoje é que certos pontos estão sendo mudados contra a lei natural. Mas, a rigor, no Brasil, nós não vivemos um momento de total oposição à lei natural. Estamos vendo o começo disso, por exemplo, no direito de família, né? Com casamento gay, com divórcio, com todas essas coisas. Questão do aborto, questão das drogas, da ideologia de gênero, essas coisas estão indo contra a lei natural. Mas se você pega o que o nazismo tentou fazer, ou o que o comunismo tentou fazer na União Soviética, ali você vê que claramente são coisas que começaram no zero. Você pega a Revolução Francesa, um ótimo exemplo. A Revolução Francesa tentou fazer tudo do zero, tendo o homem por medida. Eles tentaram fazer que a semana tivesse 10 dias e o ano tivesse 10 meses. 10 meses de, eu acho que 4 ou 5 semanas, alguma coisa assim, porque tinha que ser tudo redondo. Uma das funções dos 10 dias era impedir que os católicos soubessem que dia era domingo, para não poder ir à missa. Mas outro motivo é porque tinha que ser redondo, número 10. Um monte de coisas em que era realmente tentando fundar uma nova ordem. O negócio não deu certo, tanto que a Revolução Francesa teve, eu acho que 3 constituições diferentes, porque a primeira foi um total fracasso, porque eles tentaram fazer tudo do zero contra a lei natural. Não durou meses, certo? Agora, há países que seguem mais. Os exemplos que sempre são dados é o exemplo da Polônia, o exemplo da Hungria, etc, etc. Mas se nós cobrássemos bom senso dos legisladores, a lei natural seria seguida. Alguém com bom senso não pensa em legalizar aborto. Os nossos legisladores têm bom senso, tanto que eles nunca pensaram em legalizar aborto.
Todos os projetos foram rejeitados. Quem pensou em legalizar? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são justamente pessoas que passaram por décadas de estudo universitário. Nota como foi o estudo da filosofia moderna, um estudo inspirado em filosofias modernas, de um direito voluntarista, etc., que levou aquelas pessoas a acreditarem naquele discurso. As pessoas com menos estudo costumam ser mais sãs, né? Evidente que o ideal não é ter menos estudo, o ideal é ter bastante estudo, mas de coisas certas. Sim, Deus é a autoridade competente da lei eterna, porque Ele cria tudo, e a razão da criação é a lei eterna. A lei natural é promulgada por uma autoridade competente na medida em que a sua autoridade se radica na lei eterna. Porque, nota, ela é a minha participação na lei eterna. A autoridade dela se fundamenta na lei eterna. A rigor, todas as autoridades se fundamentam na lei eterna. Tá? Mas, obviamente, na lei humana, vai haver uma autoridade segunda aí, que é a autoridade do chefe que vai promulgar aquilo lá.